Hoje você vai ver que os rapazes não são os únicos chapéus de palha que sabem lutar, já que a Nami e a Robin vão invadir o desfile mais protegido do mundo pra roubar mais de 1 bilhão de berries. O episódio começa com a Nami cantando enquanto o navio do chapéu de palha era assaltado por outros piratas. Só que os vagabundos só foram descobrir quem eram os donos do navio quando já era tarde demais. E o Luffy já chegou metendo um machado de borracha na fuça deles. O Zorão cortou os mastros enquanto o Sanji tacava fogo neles. E o God Usopp devorava geral com suas plantas carnívoras. Os sobreviventes vão parar no escritório da navegadora gritando que dá pra fugir por ali porque ela é só uma mulher. Mas a Nami não acredita nisso e o Zeus fala que eles são muito deselegantes, expulsando eles, enquanto ela fala que não é só uma mulher, mas sim a Nami, a gata ladra. Perguntou se eles perderam amor à vida pra tentar roubar o tesouro dela na cara dura. Mas quando tentou correr atrás deles, o salto prendeu no chão e fez ela escorregar, o que deu tempo suficiente para os ladrões fugirem pelo bote salva-vidas. No outro dia ela foi até a loja de sapatos reclamar que os dela estavam com defeito, que iria trocar porque machucou os pés e nem conseguia correr com eles. Só que a vendedora fala que é culpa dela por fazer força demais com aquele sapato. Mas a Nami fica incrédula porque aqueles eram os Lebo no Lishchak, que tem um conforto incrível e são usados por piratas famosos por serem sapatos de batalha. E esse era justamente o lema da empresa. E já que não dava pra trocar, ela queria o reembolso. Mas eles também não aceitavam devoluções. E mais uma vez a Ruivinha fica furiosa porque todo o tesouro dela foi roubado por causa desses sapatos. E mandou fazer outro par porque aqueles só eram bonitos, mas inúteis. Do nada chega um tal de Lebno, o designer-chefe da empresa. Tava todo se gabando por fazer os melhores sapatos do mundo, mas a Nami cagou e mandou ele arranjar uns que não tem um defeito de fábrica. E o loirinho fala que faz se ela desfilar no show dele. Então a Nami vai contar pra Robin tudo o que aconteceu, que ele quis ela por ter um rosto lindo, um corpo perfeito e 2 colchões que dá até pra fazer uma cama beliche. E tava na cara que ele não olhava os cartazes de procurado pra chamar uma pirata pra isso, né? Só que o que a Nami percebeu é que ele tava usando a corrente que roubaram dela hoje de manhã. Já perguntou de onde veio e o safado conta que é de uma nova marca que ele adquiriu. Também mostrou outros acessórios exclusivos que ela podia usar no desfile. E então ela pergunta sobre aquela rubi. E enquanto o canalha explicava, ela rouba outra joia mais valiosa. E fala que mal pode esperar pra ver a coleção completa dele. Ela descobre que o Lebno tá contratando aqueles piratas pra roubar tesouros e vender mais barato pra ele. E mostrou um pedaço da gema antiga que roubaram do barco deles. Então ela fala que mandar ele fazer o sapato novo é o mínimo, mas também vão recuperar tudo que é deles. E é claro que juntos vão roubar tudo que aquele salafraio tem, né? E chamou a Robin pra ajudar nesse plano de invadir o desfile. No outro dia, a assistente fala que a Nami é mesmo linda e se pergunta se as pessoas lindas sempre conseguem tudo o que querem, falando como se ela fosse um bicho de 7 cabeças, né? Reclamava que a Nami só dá trabalho pra ela e com certeza devia viver uma vida tranquila e nunca sofreu um único arranhão. Mas percebeu que a única dela tinha quebrado quando tentou correr com aquele sapato azul. Na mesma hora, a mina percebe que o sapato não foi ajustado pro pé dela. Tirou as medidas pra ajustar um novo molde do zero, porque cada cliente tem um tamanho diferente e merece o melhor. 2 semanas depois, o molde tava pronto e a Nami ficou impressionada porque parecia que tava pisando em uma nuvem. Falou que ela é incrível no que faz e que tava preocupada de não dar certo, já que foi chamada ali todos os dias por 2 semanas. A mina agradece enquanto a Nami fala que é ela quem devia ser a sapateira-chefe. Diz que aqueles da prateleira até são fofos, mas são uma porcaria. Só não sabia que também tinha sido ela quem fez eles. O problema é que o Lebno não deixa ela usar couro de qualidade neles. Por isso só eram bonitos, mas parecia que tava pisando em uma pedra. E falando no diabo, ele aparece dizendo que agora chegou a vez dele embelezar os sapatos. Mas a Nami caga pra ele, porque ela queria que os sapatos fossem feitos totalmente pela Miúcha. E o loirinho fica maluco perguntando por que ela não quer que o melhor faça. Mas tomou uma patada na lata pra ficar esperto. A Miúcha fala que não pode fazer isso porque os sapatos que não passam pelas mãos do Lebno não pode ter o logo da empresa. Mas a Nami não tava nem aí pra isso e queria mesmo assim, porque ela queria poder lutar pra valer mesmo com sapatos bonitos. Então a gente volta um dia antes do grande desfile. A Nami tava com a planta do prédio falando que as joias deviam estar no camarim das modelos ou no depósito. E a Robin ia precisar se infiltrar nos bastidores. Sequestrou um guarda e roubou as roupas dele pra se disfarçar. Foi até a sala de segurança e pegou 2 Dendemushi walkie-talkie pra poder se comunicar com a parceira sem perigo. Depois que as modelos fossem maquiadas, podiam escolher as roupas e acessórios, mas não tinha muita coisa valiosa no camarim e muito menos as que foram roubadas. No depósito também não tava, já que era a sala de descanso dos guardas. A Miúcha tava finalizando os sapatos que a Nami pediu, mas o Lebno chega falando que tá uma grande bosta, porque eles são sem graça e completamente inferiores aos dele. Mas ela fala que aqueles são sapatos que eles sempre quiseram fazer, que qualquer um pudesse usar pra lutar. A Nami vai no último lugar conferir, mas ali também só tinham sapatos. Por sorte, o riquinho mesmo se oferece pra levar ela até a coleção e ela fica desesperada. Ele mostra as joias que usou nos novos sapatos, mas ela pergunta se é só isso que ele tem. O que não esperava é que ele usou todo o resto pra fazer ela brilhar. Juntou todas as joias preciosas em um único lustre de diamantes, de onde ela vai desfilar. E só nesse lustre já tinha mais de 1 bilhão de berries. O guardinha finalmente acorda e vai correndo avisar que um invasor roubou o uniforme dele. A Nami conta pelo Discord que o alvo dele está na passarela à vista de todo mundo. E enquanto isso, a Miúcha falava que aquele outro sapato não servia no pé da Nami e que ela podia ajustar pra ficar perfeito pra ela. Só que o Lebno joga o sapato que ela fez pra longe, falando que não tem tempo pra essas porcarias. A Miúcha só virou parceira dele porque tinha os mesmos sonhos de fazer os melhores sapatos o mais confortáveis possíveis. Mas o vagabundo manda ela voltar pro trabalho porque ela é só uma assistente imunda, que não consegue fazer nada sozinha e precisa dele. Que o destino da Lebo no Lishchak tá nas mãos deles, enquanto o nome dela
ela não aparece nem nos créditos da marca. E na mesma hora a mina desbloqueia a depressão. Foi falar pra Nami que ela precisava usar aqueles sapatos vermelhos, mesmo sabendo que aqueles machucam o dedão dela. Mas a Miúcha fica pistola, gritando que pelo menos uma vez na vida ela precisa fazer o que os outros mandam. Mas disse isso com lágrimas nos olhos porque também não era o que ela queria. Já ficou toda deprê falando que ela não é nada sem o Lebno. Mas a Nami dá um peteleco nela falando que ela também não consegue fazer nada sozinha. E pediu mais uma vez porque precisa lutar com os sapatos que ela fez. E então chega a hora do grande desfile. Essas mulheres de 3 pernas reclamavam que os sapatos são bonitos, mas não dá pra lutar neles. E lá de cima a Robin tava pronta pra começar o show. A Nami não tava nada satisfeita porque teve que usar aquelas porcaria de sapato de plástico. Os clientes ficaram impressionados porque realmente eram bonitos. Do nada a Nami começa a espalhar várias bolhas pelo prédio que deixam uma neblina sinistra. Parecia até que o Zabuza Momochi tinha passado por ali. E enquanto todos estavam cegos e distraídos, a Robin ia soltar o lustre. Só que bem na hora os guardas chegam e encontram a invasora. Pediram reforços porque ela era um dos chapéus de palha. E a gatuna Nami também era uma deles. A Robin quebra a costela de todos eles, mas não demorou nem um segundo pros reforços chegarem. A Nami percebe e também começa a lutar contra os seguranças. Mas aqueles sapatos eram horríveis e ela caiu no chão igual bosta molhada. Chamou os Zeus que mandou os caras pra longe, enquanto a Robin continuava assolando os outros guardas lá em cima. Mas o lugar parecia um spawn infinito de inimigos e pra piorar, a Nami mal conseguia andar com aquela porcaria. Então caída no chão, ela grita que precisa da Miúcha. A mina reclama de novo que essa pirata só dá trabalho pra ela, mas deu uma ombrada no Lebno que tentou impedir. A Nami fica descalça e nem a Robin tava dando conta de tantos inimigos ao mesmo tempo. Mas a Miúcha arremessa os sapatos e tudo começa a balançar. Agora sim o caimento tava perfeito e ela sentia que podia derrotar até o Kaido. O riquinho fica puto e manda expulsarem todos que estão atrapalhando o desfile dele. E mesmo completamente cercada, a Robin decidiu criar um braço gigante pra Nami usar como ponte. Agora ela conseguia correr perfeitamente no meio da batalha e meter um choque do trovão em todos os guardas que estavam quase pegando a Robin. E o plano finalmente tinha sido um sucesso. Ela girou a válvula de escape e desligou a energia do lugar inteiro. Desprendeu o lustre do teto e todo mundo fica em choque achando que iam ser esmagados. Mas na verdade ela assistiu muito Up e Altas Aventuras e amarrou vários balões de gás hélio pra saírem voando com todas as joias. O Lebno fica desesperado, mas a Nami fala que é o troco por roubar o tesouro dela. E na mesma hora toda a plateia fica incrédula que o dono da empresa era um ladrão, destruindo toda a reputação daquele maldito. Pra fechar com chave de ouro, a Robin ainda prende eles no chão. E a Miúcha, que não é boba, já vaza dali pra Nami poder dar uma rajada relâmpago em todos aqueles miseráveis. As mulheres de 3 pernas já falam que isso sim era um show emocionante, perguntando como ela conseguiu correr assim mesmo estando de salto. E o Zeus pergunta quem é essa Miúcha porque ela é incrível demais. No outro dia a Robin pergunta se ela não ia se despedir da amiga, mas a Nami fala que não precisa porque agora ela vai estar em todos os jornais, conhecida como a designer que faz o sapato ideal pra você. Eles conseguiram pegar tudo que era deles de volta e ainda pegaram várias joias de brinde. Diz que é tudo graças a Robin e chamou ela pra fazer isso mais vezes. E foi assim que as duas roubaram com perfeição o maior desfile do mundo. No fim a Perona passa pela loja decepcionada que tinha sido fechada, já que o design dos sapatos eram incríveis, mas ela era a única que podia usar sem reclamar de ser desconfortável, já que ela nem precisava pisar no chão pra andar, né? E mano, esse foi o especial das heroínas de One Piece. Se você gostou, já arrebenta o botão do like, que eu sei que você é safado e ainda não deu o like. Lembrando que eu tô participando da fase de top 20 do Prêmio iBest, então se você quiser me apoiar é só clicar no primeiro link da descrição ou do comentário fixado e votar em mim. É totalmente de graça e qualquer um pode votar uma vez por dia. Tô contando com você, meu parceiro. Muito obrigado pra você que assistiu até o final. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou.